A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,1% no trimestre encerrado em maio. É a menor taxa de desocupação para esse trimestre. Sabe desde quando? Desde 2014. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e foram divulgados hoje pelo IBGE. São 7 milhões e 800 mil pessoas sem emprego no país. Por outro lado, são 101 milhões de brasileiros com emprego. Para analisar esse cenário, a gente faz conexão com o professor de Economia da FGV, Marcelo Kifuri. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui comentando os dados do mercado de trabalho, que, como você já disse, estão bem mais aquecidos do que a gente poderia esperar aí alguns anos atrás, né? Quando teve a pandemia, o desemprego foi para 14%, agora já está aí praticamente metade do que foi na pandemia. Ou seja, a gente pode dizer que a gente está em ritmo de recuperação desses postos que foram tão impactados lá atrás na pandemia, professor? Sim, e não só está com recuperação, como há indícios de que houve uma melhora devido à reforma trabalhista que foi feita no governo Temer. Naquela época, você fez uma série de medidas gerando mais facilidades para emprego, diminuindo a judicialização, uma série de outras coisas que podiam ser reguladas mais rapidamente entre os trabalhadores e os sindicatos, os empresários. Então, esse mercado de trabalho surpreendendo positivamente pode ser reflexo dessas reformas que foram feitas lá atrás no governo Temer. Tá? Então, esse é um dado bastante importante, porque ele mostra um pouco a pujança do mercado de trabalho e muita gente sendo ocupada, né? Então, como você já falou, é o menor valor desde 2015. E quando você compara ao longo do ano, a gente faz o que chama de ajuste da sazonalidade, é a primeira vez desde 2014 que a taxa vai para baixo de 7%. Porque na série original está 7,1%, mas na série com ajuste sazonal, que eu expliquei, que tira as diferenças ao longo do ano, tenta regularizar distorções por causa de fim de ano, por causa de férias. Nessa série, com esses ajustes, está em 6,9% o desemprego, que é a primeira vez que cai abaixo de 7% desde 2014. Pois é, e tem um outro dado também que eu gostaria da análise do senhor, que foi o seguinte: a população ocupada. No trimestre encerrado em maio, também houve um recorde. Eu comentei que são 101 milhões e 300 mil trabalhadores trabalhando lá com a sua carteira assinada, e é um novo recorde da série histórica que começou lá em 2012, ou seja, é um recorde da série histórica toda. Tá, só um ponto, que isso aí é um emprego total. Total, é verdade. Realmente é o maior, mas não é necessariamente todos de carteira assinada, tá? Mas você tem razão, é o recorde, mas isso é normal de acontecer, porque a população está crescendo também, né? Está até crescendo menos que a gente esperava pelo último censo, mas faz parte a população, o emprego crescendo para e passo com o crescimento da população. Mas é um número que impressiona também. Mas o desemprego é dado pelo total de ocupados em relação ao que a gente chama de PEA, população economicamente ativa. E essa população econômica ativa também está crescendo. Então, as duas estão batendo recorde. São dados bastante animadores mas, por outro lado, a economia sempre tem um lado ruim. Esse mercado de trabalho mais aquecido, ele aumenta a inflação de serviços. Então, uma das razões do Banco Central ter parado de cortar os juros é porque o mercado de trabalho está muito aquecido. Agora, professor, o que a gente pode dizer em relação ao salário? O salário, então, o que importa para o trabalhador é o salário real. O salário real é o que o cara ganha descontado da inflação, porque isso é o poder de compra que ele tem. Então, é muito importante controlar a inflação para manter o salário real com poder de compra.
Então, os últimos 2 meses, a gente viu que houve uma queda na margem, assim, bem na beiradinha ali, do salário real. Isso pode ser devido a um pequeno aumento inflacionário que teve, que passou a inflação de 3,5% para 3,8%, 3,9%, já pode ter afetado um pouquinho o salário real. Mas em 12 meses, o salário real está crescendo ainda razoável, está crescendo cerca de 5%. Então, é um dado bom também. O emprego cresceu em 12 meses 3%. Então, a massa salarial, que é a multiplicação do salário vezes a renda, está crescendo aí 8%, que é bastante positivo, está crescendo acima do PIB até. A estimativa do PIB é crescer ao redor de 2,5% no ano. Agora, professor, o que a gente pode esperar pelos próximos meses? A gente pode dizer que a tendência é que esse ritmo continue de geração de empregos? Eu acho que vai arrefecer um pouco, porque está muito forte esse mercado de trabalho. Então, tem outro dado do mercado de trabalho que saiu essa semana, foi o CAGED, que é o número de empregos formais registrados pelo Ministério do Trabalho. Esse dado já veio mais baixo. O mês passado veio a criação de 200 mil vagas, esse mês veio a criação, se não me engano, de 120 mil vagas, mostrando alguma desaceleração aí na margem. Então, eu acho que o mercado de trabalho vai parar de aquecer, porque ele está além do que deveria ser a média histórica, entendeu? A média histórica é ao redor de 9,5% de desemprego e está ao redor de 7%. Então, com esse mercado de trabalho mais aquecido, isso aumenta um pouco a inflação. Então, o ideal é não ficar tão aquecido assim, porque é igual a gente brinca que economia é cobertor curto. Se você põe o cobertor muito para a cabeça, o pé fica de fora. Então, nada na economia pode ser bom demais, tem que ser tudo mais ou menos no equilíbrio. O mercado de trabalho aquecido demais gera inflação. Pois é, já que o senhor falou em equilíbrio, a gente pode dizer que essas vagas foram distribuídas de uma forma equilibrada ou tem algum setor que se destacou em relação à contratação? Eu não cheguei a olhar o dado desagregado, não, mas eu acredito que está relativamente bem distribuído. O importante é você ter um maior aumento do emprego formal. O emprego formal tem crescido e o informal tem ficado um pouquinho mais para trás, e é sinal de exuberância no mercado de trabalho também. Então, o emprego formal, se comparar com o período pré-pandemia, já gerou mais de 4 milhões acima do que estava em janeiro de 2020. Esse é um dado muito importante, viu, professor? Por quê? Porque na pandemia, muita gente, inclusive, teve que deixar o emprego que estava há anos por vários fatores, né, e motivos. E muita gente foi se aventurar, né? Inclusive tendo que se virar nos 30, né? Sendo empreendedor individual, enfim. E agora talvez seja esse momento de retomada, né? Através de um emprego com carteira assinada, um emprego formal, apesar de que o salário ainda, como o senhor já mencionou, ainda está um pouco aquém, né? Sim, mas o Brasil saiu muito bem em termos de mercado de trabalho no pós-pandemia. A gente não esperava que fosse tão rápido a recuperação do mercado de trabalho. Como eu já disse, isso pode ser devido à reforma trabalhista, tá? Ainda são poucos os estudos que confirmam isso, mas a nossa intuição diz que deve ser por causa disso que a gente está com o mercado de trabalho tão aquecido. E agora vamos ver se isso não assusta o Banco Central, porque, como eu te disse, se você está com o mercado de trabalho muito aquecido, aumenta a inflação no setor de serviços, que é a inflação que tem um pouco mais de inércia e tem preocupado mais o Banco Central, e a única inflação que não caiu no mesmo nível anterior à pandemia. Então, isso é por causa desse mercado de trabalho mais aquecido. Vamos seguir acompanhando e atentos. Professor, muito obrigada pela análise, um ótimo fim de semana e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite, hein? Eu que agradeço mais uma vez.